Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, a gente tem um material que puxa por uma encruzilhada bem interessante. Tecnologia, filosofia e, claro, ética. Oi, pois é. A ideia central que a gente vai investigar hoje é que essas ferramentas digitais, os sistemas que a gente constrói, bom, eles estão longe de ser neutros, né? Exato, eles moldam a gente, influenciam o nosso jeito de pensar, nossas interações, até a estrutura da sociedade. Tem aquela frase famosa do Melvin Kranzberg, que a nossa fonte faz questão de lembrar. A tecnologia não é boa nem má, tampouco é neutra. Perfeita para o nosso papo. Totalmente. E a fonte que a gente está usando hoje é um artigo, quase um ensaio, bem denso, que propõe uma jornada, assim, meio filosófica, meio técnica, pelos fundamentos dos nossos sistemas digitais. E como esses sistemas se conectam com as nossas próprias estruturas, tanto mentais quanto sociais. É uma viagem e tanto. Com certeza. E nessa jornada, a gente vai tocar em alguns pontos-chave, né? Primeiro, essa relação, que muita gente vê como tensa, entre sistemas de informação, o CI, e engenharia de software, a ES. Uhum. Depois, vamos dar uma olhada numa ferramenta específica, o Kali Linux. Muita gente conhece só como aquele pacote para teste de segurança, né? Mas o artigo coloca ele como algo bem maior. Sim, com dimensões éticas, até políticas. Isso. E aí entra o terceiro ponto, a própria ética hacker. Mas não no sentido ruim da palavra, né? Não, no sentido original de filosofia do conhecimento livre, da transparência, de questionar como as coisas funcionam no mundo digital. Perfeito. E a análise conecta tudo isso com poder, ideologia e até o que significa ser humano hoje, na era da informação. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar essas camadas, entender as filosofias por trás e as implicações éticas que surgem disso tudo. O Kali Linux entra aí quase como um símbolo para a gente pensar sobre segurança e vulnerabilidade. Ótimo. Então vamos começar por essa relação. Sistemas de informação versus engenharia de software. O artigo fala numa dualidade, quase uma tensão. Como é isso na prática? Olha, a distinção principal está no foco, sabe? A engenharia de software, classicamente, se preocupa muito com a construção rigorosa do artefato técnico. O software em si. Exato. O foco está nos métodos, nos processos, nas ferramentas para criar um software que seja eficiente, produtivo, que escale bem. A gente quer que o sistema funcione direitinho, tecnicamente falando. O como construir da melhor forma técnica possível. Isso. Já a área de sistemas de informação, a SI, ela lança um olhar mais amplo. A pergunta não é só como construir, mas por que construir desse jeito. E principalmente como essa tecnologia vai interagir com as pessoas, com as organizações, com a sociedade. Ah, entendi. Então o foco da SI é mais no uso, no impacto, em como a tecnologia se encaixa, ou não se encaixa, nas dinâmicas reais. Exatamente. A SI olha para a interação máquina-humano-contexto. Tá, mas isso parece uma receita para dar briga, né? O engenheiro querendo a solução tecnicamente perfeita, e o pessoal de SI falando, mas isso não vai funcionar para as pessoas aqui na empresa. Gera tensão, sim, com certeza. O artigo até menciona uma crise de identidade epistemológica na computação por causa disso. Mas olha, essa tensão não é vista só como problema. Ah, não? Não. É também uma oportunidade para o que chamam de sinergia transdisciplinar. A ideia é que, juntando essas visões, pode sair algo mais rico, mais completo. Faz sentido. E o ponto crucial que SI levanta, e que às vezes a engenharia de software mais purista, digamos assim, pode acabar esquecendo, é que software é sempre sócio-técnico. Não existe software no vácuo, entende? Ou seja, o sucesso não é só ter um código limpo, elegante... De jeito nenhum. Depende muito das dinâmicas humanas, da cultura da empresa, das relações de poder lá dentro, da comunicação. O artigo critica, assim, de leve, essa tendência da ES de, na busca pelo rigor técnico, que é super válida, acabar subestimando esse fator humano. E, no fim das contas, é ele que decide se o sistema vai ser útil de verdade. Isso me lembrou a metáfora da Torre de Babel, que o artigo usa. É uma imagem forte, né? Projetos que falham não por problema técnico. Exato. Mas por falta de um propósito comum
de comunicação, de entender o contexto maior. A tecnologia até funcionava, mas ninguém se entendia sobre o que era para fazer ou por quê. Precisamente. E é aí que a visão de CI se torna essencial. Ela traz essa necessidade de criticidade, de perguntar para quê e para quem a gente está fazendo isso. E tem uma frase adaptada do Adilson Reichert, que o artigo cita, que eu achei muito boa. Software não é sobre bits e bytes. É sobre desejo, poder e medo. Essa frase é potente, né? Ela vira chave. Mostra que desenvolver tecnologia não é só empilhar código. É lidar com a complexidade da natureza humana. Desejo, poder, medo, tá tudo ali. Nossa, é verdade. E se software é sobre isso tudo, então as ferramentas que a gente usa para construir e para testar esse software também devem carregar essas dimensões, né? Com certeza. O que nos leva direto para o Kali Linux. Geralmente a gente pensa nele como essa distribuição Linux cheia de ferramentas para achar falha de segurança, usada por hacker ético, pentester. Isso, o kit de ferramentas padrão para segurança ofensiva. Mas o artigo argumenta que ele é mais do que isso, que tem implicações éticas, políticas. Sim, a análise posiciona o Kali para além dessa caixa de ferramentas. Argumenta que ele funciona quase como uma plataforma, com essas implicações já embutidas. Pensa bem, qual a principal função do Kali? Expor vulnerabilidades, encontrar as brechas. Exato, e isso por si só já é uma declaração política, entende? Como assim? Explica melhor. Pensa só, a própria existência e o propósito do Kali deixam clara uma verdade que muita gente preferia ignorar. Nenhum sistema digital é 100% seguro, ponto. É verdade. Nenhum castelo digital é impenetrável. Isso bate de frente com uma certa complacência que existe, né? Tanto em desenvolvedores quanto em grandes empresas que às vezes tratam segurança como um extra, algo para colocar depois, e não como um pilar desde o começo. O famoso depois a gente vê a segurança. Pois é, e a simples disponibilidade de uma ferramenta como o Kali é um lembrete constante. Olha, gente, somos vulneráveis. Esse sistema aí tem brecha. É como ter alguém constantemente apontando para as rachaduras no muro que a gente tenta fingir que não existem. Exatamente. E o artigo vai mais fundo. Sugere que as ferramentas dentro do Kali também carregam um propósito crítico que vai além do técnico. Pega o Nmap, por exemplo. O escaneador de redes. Isso. Tecnicamente, ele mapeia redes, portas abertas, serviços rodando. Mas, numa leitura mais filosófica, o artigo diz que ele funciona como um instrumento que expõe a fragilidade da nossa suposta privacidade online. Ele mostra o quão visível a gente pode ser. Interessante. E o Metasploit, que o pessoal usa para testar e explorar vulnerabilidades conhecidas. O artigo vê o Metasploit como um questionador daquela falácia do software perfeito. Cada exploit que funciona ali é uma prova concreta. Perfeição é miragem. A complexidade sempre gera falhas. Faz todo sentido. E o Wireshark? Aquele que captura e analisa o tráfego de rede. Para ver o que está passando ali nos cabos ou no ar. O artigo apresenta ele como uma ferramenta que revela os fluxos ocultos de dados e, por extensão, os fluxos ocultos de poder e controle na era digital. Quem está falando com quem? Que informação está passando? Nossa, é uma perspectiva bem diferente. Transforma ferramentas que a gente vê como puramente operacionais em quase instrumentos de análise crítica. Uma linguagem para questionar o sistema. E essa visão se conecta direto com a ética hacker original, sabe? Aquela lá do MIT, dos primórdios. A que valoriza o conhecimento compartilhado, a transparência. Exato. Transparência radical, descentralização do poder e a ideia de que sistemas devem ser abertos para exploração e para aprimoramento por qualquer um que tenha habilidade. É uma filosofia de curiosidade e de melhoria contínua. E como o Kali se encaixa nisso? O artigo até interpreta a capacidade de personalizar o Kali com os meta-packages, aqueles conjuntos de ferramentas pré-definidos, não só como uma conveniência técnica. Tipo instalar o pacote para web, painting ou para wireless. Isso. Mas ele vê isso também como um ato de autonomia do usuário. Uma forma de resistir aos ecossistemas fechados, às dependências impostas pelas grandes empresas de tecnologia. É você moldando a ferramenta para sua necessidade e filosofia. Entendi.
O usuário no controle da ferramenta, não o contrário. E tem uma citação no artigo que eu achei bem forte sobre isso. Qual? O Kali Linux é a materialização do direito à auditoria um panóptico às avessas, onde a sociedade vigia os poderes estabelecidos. Essa é ótima. O panóptico original é a torre central vigiando todo mundo na periferia, né? O poder olhando para baixo. Sim, o controle total. Aqui a ideia se inverte completamente. É uma inversão poderosa da dinâmica de vigilância. Em vez do poder central ter a visão total, ferramentas como o Kali, usadas eticamente, claro, Fundamental. permitem que indivíduos ou grupos possam auditar, investigar, expor as vulnerabilidades dos sistemas que governam nossas vidas. Sistemas de grandes corporações, de governos. Isso transforma a cibersegurança, então. Deixa de ser só um problema técnico. E vira um campo de batalha filosófico-político. Totalmente. E como essa batalha acontece? O artigo fala em reenquadrar o pen test, o teste de penetração. Não ver só como simular um ataque. A proposta é ir mais fundo, não é só uma invasão controlada. É uma simulação crítica das falhas sistêmicas. Quando você usa o Kali para achar e explorar uma vulnerabilidade, não está só achando um bug. Tá fazendo o quê, então? Está revelando a fragilidade daquela infraestrutura digital. E, muitas vezes, expondo como decisões técnicas ou a falta delas tem consequências políticas e sociais bem reais. Cada falha descoberta, cada CVA, Common Vulnerabilities and Exposures, que é catalogada, Aqueles códigos que identificam as falhas publicamente. isso, o artigo descreve cada CVE de forma quase poética. Um monumento à imperfeição humana. Monumento à imperfeição humana. Gostei disso. Reconhece que falha faz parte, não é uma aberração. Exato. Tira aquele peso da busca pela perfeição impossível. E a análise não para aí, né? Faz uma analogia bem surpreendente entre cibersegurança e neuroses humanas. Isso me pegou de surpresa. É uma analogia ousada, mas que busca humanizar a tecnologia, sabe? Mostrar como nossos medos, nossas defesas psicológicas acabam se refletindo nos sistemas que a gente cria. Tá, como assim? Dá um exemplo. Bom, os firewalls, por exemplo, são comparados a mecanismos de defesa psicológicos. Aquela tentativa de criar uma barreira bem rígida entre o nosso eu interior, seguro, e o mundo exterior, que é percebido como ameaçador. Faz sentido. A gente quer se proteger do que vem de fora. E a criptografia, a encryption, é vista como uma busca por autenticidade, uma forma de ter uma voz clara, privada, no meio de todo o ruído e da vigilância do mundo digital. Garantir que sua comunicação não seja distorcida ou espionada. Uma busca por um espaço seguro para ser você mesmo, digitalmente falando. Quase isso! E as vulnerabilidades, os bugs, os pontos fracos dos sistemas. O que seriam eles nessa analogia? Esses são comparados à sombra junguiana, o shadow self. Sabe aquelas partes do sistema ou de nós mesmos que a gente prefere ignorar, negar, reprimir? E justamente por serem ignoradas, elas ganham força e voltam para assombrar. Geralmente nos piores momentos, quando a gente menos espera. São as nossas sombras digitais. Uau! Essa da sombra digital é forte. Quer dizer que as falhas mais perigosas talvez sejam aquelas que vêm de aspectos do sistema que a gente não quis encarar diferente? É por aí. Dá uma profundidade enorme para a análise de segurança, né? E conecta com outra citação inspirada no Reichert que o artigo traz. Qual? Auditar sistemas é auditar a alma coletiva. Auditar a alma coletiva. Se nossos sistemas têm uma sombra, auditar as falhas deles é como fazer uma terapia coletiva digital. De certa forma, sim. É examinar onde nossos desejos coletivos por mais funcionalidade, por velocidade acabaram batendo de frente com nossos medos de exposição, de perda de controle, e onde as nossas defesas falharam. Nossa, isso muda tudo. E se a auditoria revela tanto sobre nós, sobre essa alma coletiva, isso joga uma luz gigantesca sobre as implicações éticas de construir esses sistemas em primeiro lugar, né? Totalmente.
Se software reflete desejo, poder e medo, e se as falhas são nossa sombra digital, então escrever código não é só um ato técnico. É um ato com uma responsabilidade moral imensa. Com certeza absoluta. O artigo argumenta que desenvolver software ignorando seriamente as questões de segurança não é só má prática técnica. É classificado como uma forma de negligência epistemológica. Negligência epistemológica. Que termo? O que isso quer dizer na prática? É tipo escolher não saber dos riscos? Basicamente, é uma falha no dever de conhecer, de entender as potenciais consequências daquilo que você está criando. Pensa assim, se você constrói uma ponte sem calcular direito o peso que ela aguenta, isso é negligência na engenharia civil, certo? Claro. Se você constrói um sistema que lida com dados sensíveis sem pensar seriamente em como proteger esses dados ou quais as consequências de uma falha, isso seria a negligência epistemológica, uma falha em saber e agir sobre os riscos que estão ali. Entendi. Então, aquela ideia de security by design, pensar em segurança desde o comecinho, não como um remendo no final, não é só para cumprir tabela, para estar em conformidade. Não deveria ser. É um reconhecimento dessa responsabilidade ética fundamental, então. Exatamente, deveria ser um princípio ético, não só um item num checklist de compliance. E isso casa perfeitamente com a ideia do Lawrence Lessig de que código é lei. Ah, essa é clássica. A arquitetura do software, as regras que lhe impõem. As permissões que ele dá ou tira, tudo isso funciona como uma legislação invisível que regula o que a gente pode ou não fazer no espaço digital. E se o código é lei, quem escreve o código é quase um legislador. Uau! É uma responsabilidade e tanto. E ferramentas como o Kali Linux, nesse cenário todo, ganham um papel ainda mais interessante. O artigo chama o Kali de profeta do caos necessário. Por que caos necessário? A ideia é que o Kali, ao permitir e até facilitar que a gente descubra as brechas, antes que elas sejam exploradas em massa por criminosos ou por atores mal intencionados... Ele meio que força a correção. Exato. Ele introduz um tipo de caos controlado que, na verdade, é benéfico. Ele força as organizações, os desenvolvedores, a confrontarem suas falhas, a consertarem suas leis, o código, antes que causem danos muito maiores. Entendi. Ao expor as vulnerabilidades de forma transparente, ou pelo menos forçando a correção delas, ele funciona como um mecanismo de accountability, de prestação de contas, e ajuda a prevenir formas mais sutis de controle ou até de tirania digital que poderiam surgir se essas falhas fossem exploradas silenciosamente só pelos poderosos. Então é um caos que alerta, que previne um mal maior, tipo uma vacina. É uma ótima analogia, introduz um agente enfraquecido, a descoberta da falha, para gerar uma resposta imune mais forte no sistema todo. Faz sentido. E isso joga uma responsabilidade enorme nos desenvolvedores, né? O artigo chama eles de arquitetos de mundos possíveis. É uma descrição poderosa. O código que eles escrevem pode criar ambientes digitais que empoderam, que libertam ou que controlam e oprimem. Ferramentas como Kali são um lembrete constante. Esse poder técnico exige responsabilidade social. E o artigo até cita Kant, o imperativo categórico. Sim, a ideia de agir de uma forma que sua ação possa virar uma lei universal. Aplicado aqui, o desenvolvedor deveria codificar pensando nas implicações universais das suas escolhas de design, de segurança. É pesado, mas necessário. Com certeza. E pensando no futuro, então, o artigo aponta para alguns desafios bem concretos que estão vindo aí ou que já estão se intensificando, né? Sim. Ele destaca duas frentes principais que merecem muita atenção. Primeiro, essa intersecção cada vez maior entre inteligência artificial e segurança ofensiva. Ah, tipo, usar IA para encontrar falhas. E para explorar também. Já tem projetos que integram machine learning em ferramentas tipo Kali para automatizar a busca e até a exploração de vulnerabilidades. Isso abre um debate ético super complexo. Imagino. Até que ponto a gente quer máquinas decidindo o que é uma falha crítica e como explorá-la? Quais os riscos de ter IAs ofensivas agindo de forma autônoma por aí? É um cenário meio... filme de ficção científica, mas que está batendo na porta. E o segundo desafio? A internet das coisas, a famosa IoT.
A gente tem bilhões de dispositivos conectados, de geladeira e lâmpada até câmera de segurança e sensor industrial. E muitos deles feitos sem muita preocupação com segurança, né? Exatamente. Muitos construídos no limite do custo, com segurança sendo a última prioridade. Ferramentas de auditoria como o Kali se tornam absolutamente cruciais para tentar mapear e diminuir os riscos dessa proliferação toda. Porque o risco é gigante. É o risco de criarmos, como o artigo coloca, distopias conectadas, onde a insegurança generalizada da IoT abre porta para vigilância em massa, para interrupção de serviços essenciais ou até para danos físicos. É assustador pensar nisso. E diante desse cenário, quais são as recomendações do artigo? O que a gente pode fazer? O artigo propõe um chamado à ação em 3 frentes principais, para a gente tentar construir um futuro digital mais consciente, mais resiliente. Quais são elas? Primeiro, educação crítica. O ensino de tecnologia, especialmente engenharia de software e sistemas de informação, precisa ir muito além do ferramental técnico. Tem que incorporar ética, filosofia, estudos sociais de forma séria, para formar profissionais que entendam o impacto profundo do trabalho deles na sociedade. Não só ensinar a codar, mas a pensar sobre o que se coda. Exato. Segundo, prática reflexiva. Os próprios profissionais precisam cultivar uma capacidade de autoauditoria constante. Assim como usam ferramentas para auditar sistemas, precisam questionar seus próprios métodos, seus vieses, seus pressupostos. A engenharia tem que ser mais reflexiva sobre si mesma. Uma autoanálise constante. Isso. E terceiro, políticas conscientes. A gente precisa de políticas públicas, de regulamentações que realmente incentivem a transparência, a segurança como valor fundamental e a responsabilidade de quem cria tecnologia. Políticas que não se contentem com o teatro da segurança, sabe? Essa ideia de teatro da segurança é boa. Muita performance, pouca mudança real na prática. Exatamente. Que busquem mudanças estruturais de verdade. E para fechar essa visão de futuro, tem uma frase que resume bem a mudança de paradigma que a gente precisa. A verdadeira segurança não vem do controle, mas da resiliência. Não da perfeição, mas da capacidade de evoluir com falhas. Gosto muito dessa. Abandona essa ilusão da fortaleza perfeita, inexpugnável. É uma mudança de mentalidade fundamental, né? Em vez de buscar a perfeição impossível, o controle absoluto, o foco muda para construir sistemas que sejam resilientes. Isso. Capazes de detectar problemas rápido, responder de forma eficaz e, o mais importante, aprender e se adaptar com as falhas que, vamos combinar, sempre vão acontecer. É uma visão mais orgânica, mais realista da coisa. Bom, a gente percorreu um caminho bem denso hoje, hein? Cheio de provocações a partir desse material. Se a gente fosse tentar sintetizar a grande mensagem, qual seria? Acho que a mensagem central é que discutir sistemas de informação, engenharia de software ou até uma ferramenta específica como o Kali Linux é muito mais do que discutir tecnologia pela tecnologia, sabe? São pretextos para algo maior. Exato, são pretextos, são lentes para a gente fazer um questionamento mais profundo sobre que tipo de mundo digital a gente está construindo e como esse mundo, por sua vez, constrói a gente de volta. E a cibersegurança entra como? A cibersegurança, nesse contexto todo, não é só sobre antivírus e firewall. É um palco onde se desenrolam dramas muito humanos. Essa tensão constante entre controle e liberdade, entre o nosso medo da vulnerabilidade e a necessidade de confiar uns nos outros para viver conectado. E aquela comparação final com o cérebro, inspirada no Reichert. O cérebro como um cosmos vivo que se autoprograma. Talvez a gente devesse olhar para os nossos ecossistemas digitais mais assim. Como organismos complexos, né? Em constante evolução, com suas próprias neuroses, seus potenciais, em vez de só máquinas previsíveis e controláveis. É uma imagem poderosa para a gente pensar. Com certeza. E, como é tradição aqui, o material deixa a gente com algumas perguntas para levar para casa para continuar essa reflexão. Sim, separei 2 que me pareceram particularmente instigantes para a gente fechar. A primeira é: o Kali Linux representa um mal necessário,
uma ferramenta que é inerentemente perigosa, mas que a gente precisa tolerar, ou ele pode ser visto como um imperativo ético na era digital? Boa, um imperativo ético. É, tipo uma ferramenta essencial para accountability, para transparência, talvez até para resistência cívica, fica a pergunta. Ótima. Coloca o dedo na ferida da dualidade da ferramenta. E a segunda? A segunda cutuca aquela ideia do teatro da segurança que a gente falou. Como a gente pode evitar que toda essa conversa, todo investimento em cibersegurança se transforme só nesse teatro de risco? Muita fumaça, pouco fogo. Exato. Muita movimentação, muito relatório, muito produto de segurança sendo vendido, mas sem que aconteçam mudanças reais, significativas, na postura fundamental de segurança das organizações e das pessoas. Como sair desse teatro? Questões excelentes, que lembram a gente que tecnologia, segurança, ética não são caixinhas separadas. Tá tudo profundamente entrelaçado e exige nossa atenção crítica o tempo todo. Exatamente. Com essas reflexões em mente, então, a gente encerra nossa análise de hoje.